Saiba qual as quantidades de proteína, carboidrato e gordura você vai ter na dieta do Barriga Sem Vergonha. Antes de começar, eu queria convidar todo mundo a assistir o primeiro vídeo dessa série, que é para entender melhor o nosso objetivo, saber o que é que a gente está fazendo e baseado no quê. O artigo que a gente selecionou para nortear esses vídeos, ele refere um número X de quantidade de nutrientes para pessoas que treinam musculação duro até morrer. Então, se você não faz nenhum esporte, não treina tão duro assim, muito provavelmente o cálculo vai dar menos certo ainda para você. Então eu recomendo vivamente que você comece a treinar muito duro e, melhor ainda, se for possível, que você consulte um nutricionista. Primeiro macronutriente, proteínas. A ciência, ela apoia o consumo de proteínas para gente que pratica atividade física, como é lógico, como eu falei agora no começo do vídeo, e vai em torno de 1,2 gramas por quilo de peso corporal até 2,2. Então, por exemplo, uma pessoa de 50 quilos, ela poderia consumir, então, entre 60 gramas de proteína e até 110. Esses valores, eles são apoiados pela ciência. Porém, apesar desses valores, muitos estudos relatam um balanço nitrogenado negativo, apesar dos atletas estarem consumindo proteína na ordem de 2 gramas por quilo de peso. Mas o que é o balanço nitrogenado? O balanço nitrogenado ele é uma técnica laboratorial que serve para medir o estresse do metabolismo. Então, se o balanço nitrogenado está positivo, quer dizer que você está ingerindo mais proteína do que está consumindo. E se ele está negativo, você então está ingerindo menos do que está consumindo. No caso que eu citei agora, se você está com o balanço nitrogenado negativo, isso quer dizer que você está perdendo massa muscular. Por esse motivo, então, esses autores eles sugerem que um atleta em fase de competição poderia ingerir entre 2,3 até 3,1 gramas de proteína por quilo de peso. E isso ajudaria a manter o balanço nitrogenado positivo. O valor menor, 2,3 gramas de proteína por quilo de peso corporal, ele seria inserido no início da dieta. Por que no início? Porque é nesse momento que a gente ainda está comendo mais carboidrato, então não tem necessidade de jogar tanta proteína assim no corpo. Conforme o carboidrato vai diminuindo ao longo das semanas, aí é mais interessante você aumentar também um pouco o aporte de proteína para evitar o catabolismo. E os carboidratos e as gorduras, eles podem ser organizados da forma que eu vou colocar nessa tabela aqui. Essa é a tabela que a gente está utilizando para nortear essa sequência de vídeos. Ali ele fala sobre as quantidades de proteína, carboidrato e gordura, e você vai ver que nas proteínas ele tem um valor específico de gramagem por quilo corporal, mas não tem isso no carboidrato e na gordura. Mas por que isso acontece? Porque é extremamente subjetivo, é muito impossível você determinar uma coisa que vai realmente dar certo para todo mundo. Então nem eles que estão estudando o negócio não estão a fim de fazer isso se dá mal. Então o que a gente pode fazer? Eu vou citar um exemplo que eu utilizei na preparação para o campeonato, que eu disputei aqui em Londrina, que tem também a sequência de vídeos aí, que é a minha barriga antes e depois. Eu comecei com 3 gramas de proteína, 2 gramas de carboidrato e 1 grama de gordura por quilo de peso corporal. A proteína e a gordura elas se mantiveram nessa mesma gramagem até o final. A única coisa que eu fiz foi variar o carboidrato, fui reduzindo ele até ao longo das semanas. Então, isso é uma medida que todo mundo pode utilizar para começar e que, sem dúvida, não vai dar certo para quase ninguém, porque cada corpo responde de uma forma. Se você quiser utilizar um cálculo calórico, existem vários cálculos na ciência e, na verdade, nenhum deles é bom. Todos eles têm muitas limitações, mas também é como a gente está seguindo esse artigo aqui. Ele também tem uma série de limitações, só serve como base. Você pode utilizar o cálculo do McCardle, o cálculo do Benedict, ou você pode utilizar o cálculo do Mifflin também, que é um cálculo interessante, que eu vou colocar um link aqui na descrição. Você vai colocar o seu peso, idade, altura, e aí vai sair ali um metabolismo basal. Metabolismo basal é aquele o tanto de calorias que você usa apenas para ficar deitadinho no sofá respirando, tá? Sem fazer nenhum tipo de atividade.
E aí logo embaixo tem um coeficiente de atividade física. Então se você faz atividade moderada, se você faz atividade intensa, o que também é uma estimativa com várias falhas, tá? É apenas uma base de início para você começar, fazer a sua dieta e depois ao longo do tempo ir aperfeiçoando conforme elas vêm os resultados. Então você pode fazer esse cálculo e dividir o seu balanço de macronutrientes de uma forma diferente. Em vez de utilizar 1 grama de gordura, por exemplo, você pode utilizar 2 gramas de gordura, reduzir um pouco mais o carboidrato e a proteína e fazer esse teste. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre a escolha dos alimentos e a forma de preparo também, que é muito importante. Então, galera, muito obrigado, fiquem com a gente, até o próximo vídeo.